Ok. legal. Frei, como é que avalia os passos que têm sido dados pela equipe econômica, agora liderada pelo Massano, que estava no Banco Nacional de Angola? Bom, para mim, eu, pessoal, eu gosto o Massano esteve no BNA, para mim o Massano estava no BNA, continuou no BNA para facilitar a corrupção, né? Porque para fariseus e marimbondos. Para mim, o Massano devia sair do BNA e ser investigado concretamente, porque está num circuito de corrupção também aquele aí. Portanto, não vai fazer nada, um corrupto não faz nada, digamos assim. E outra coisa, portanto, aqui não podemos, não haverá desempenho, porque não é uma comissão que pode substituir um ministério. Angola não tem economia. Quem conhece o ministro da Economia? Se conhece a Vera Daves, que é das finanças, porque distribui o dinheiro que recebe, mais nada. E, não há desempenho a avaliar aí, trata-se de um Frei, governo que deve acha que ser faltam demitido. competências? Acha que faltam competências? São corruptos, mano, não é competência. Corrupto é competente para ser corrupto. Aqui, a solução para Angola é que o governo de João Lourenço seja demitido ou se demita. De resto, não há aqui muita coisa a avaliar, mano. Não há muito. José Gama, qual é a apreciação que tem daquilo que tem sido a postura da nova da equipe económica, agora comandada por Massano, 4 meses depois de assumir essa responsabilidade? Houve muita expectativa a quando da sua nomeação e agora? O que é que podemos. Correto. Eu entendo que o país está diante de uma crise econômica, uma crise política. E os países, quando estão diante de uma crise, têm o chamado gabinete de crise. E o que é que esses gabinetes fazem? Ele procura, o importante aqui não é apresentar soluções, mas criar um quadro de ilusão para dar a entender que estão a fazer trabalhos, que estão dedicados, e o que nós estamos a assistir é a equipa econômica aparecer de quando em vez, estamos a presenciar o Presidente da República a inaugurar aeroportos que ainda não vão começar a funcionar, ir a inaugurar hospitais, centralidades, promover uma presidência aberta, ou melhor, forçar uma presidência aberta para dar a entender que está a trabalhar muito, porque em parte temos aqui um presidente que vem de um cenário de fragilidade que recentemente foi ameaçado com destituição do seu cargo, então ele, a forma de sair das cinzas é por mostrar ao povo que ele está à altura ainda de governar e de ter a confiança deste povo. Então, a forma de fazer é esta resposta que este gabinete de crise, entre aspas, está a Mas dar, criando essa existe esse política de gabinete de crise, emprego. Gama? Existe esse gabinete de crise? Existe esse gabinete de crise em Angola, que é uma espécie de. Aliás, todo o país, Quem, nem que seja virtual, quando nós mas quem tivemos comanda aqui. esse gabinete de crise? Quem comanda esse gabinete de Não, crise? são gabinetes virtuais. Por exemplo, quando de emergência, quando nós tivemos o problema da Covid, havia um gabinete, uma estrutura a funcionar. Aquilo é um gabinete de crise. Quando se está em guerra, cria-se um gabinete de crise. Aliás, até a própria Presidência da República acolhe no seu interior um gabinete, uma espécie de gabinete de crise para questões militares que foi construído pelos russos. Obrigado, José Gama. Para finalizarmos, consigo o Nelson Custódio. Nota conclusiva desta conversa que tivemos, da depreciação do Kwanza, com implicações muito fortes na economia das famílias e das empresas. A continuar assim, que futuro se reserva para o país? Olha, eu acho que enquanto nós não apostarmos em, por exemplo, diversificação da economia, que tem a ver com diversificação de ativos das famílias, né? Então, as famílias hoje, ninguém hoje tem capacidade de investir. Depois, a questão que envolve educação financeira, planejamento financeiro no seio das famílias, reduzir a dívida pública, porque é impossível que um país cresça com 53% do orçamento voltado para o serviço da dívida pública. Não tem como, é impossível, né? Depois, falta de investimentos em educação e também em habilidades no seio das famílias. Tanto isso implica naturalmente investir em educação e desenvolvimento de habilidades concretas, né?
o que nós não temos em Angola. Portanto, as famílias não têm educação financeira nenhuma. Em Angola, ninguém tem educação financeira com vista ao planejamento financeiro e assim por diante, não é? Essas questões todas são fundamentais, porque no final das contas faz com que cada um de nós chegue ao final de cada um do mês não tenha absolutamente dinheiro nenhum, nem para investir. O senhor sente-se mais pobre, se tivermos que comparar há 2 ou 3 anos? Olha, não tenho dúvidas nenhumas. Fazia parte da Se classe levarmos média, em né? consideração o fato de que em 2017, quando o presidente da República assumiu o poder, o dólar nem sequer custava $100, nem sequer estava orçado em 20 mil kwanzas, né? Nota de $100. E hoje, a nota de $100 no mercado paralelo, em função do câmbio flutuante, ascende a mais de $100 mil, 100 mil kwanzas. Então, naturalmente, estamos numa situação em que cada um de nós aqui ficou e está, e cada vez mais encontra-se numa possibilidade, De numa pobreza. situação Explique pobreza. explique- Ou seja, empobrecemos cada vez mais. mais. Aqui era Essa pra- Ficou para fechar, muito Aqui era obrigado. para ajudar o Frei que a solução do país é a segunda vinda de Jesus Cristo, não é a demissão do governo. Sabe quando é que Jesus Cristo, quando apanha os delinquentes no coisa, Jesus Cristo, quando apanha os delinquentes no Porque- templo, deu surra. Sim, É por isso nós pensamos, eu gosto desse Jesus Cristo que dá surra. porque todas as políticas públicas estão Explique- fracassadas. Ficou mais- Alguns Jesus Cristo que querem pregar não existe. Jesus Cristo chamava hipócrita, sepulcros caiados, delinquente, a quem E deve dava chamar. chicote, né, Fere? E dava chicote, né? E quando faltou, precisou de chicote, pegou chicote. Não, o Frei falou em solução, eu apresentei uma, né? Que é a a segunda vinda vinda. a vinda de Jesus. Mas nota conclusiva em 30 segundos, explica. O que devemos ser é realistas com as pessoas. O país não tem rumo. O país não tem rumo. E quanto o Dr. Jaime Custódio falava em investimento, não é possível, porque nem poupança Para se consegue fazer investimento, eu preciso o de dinheiro. salário está praticamente na comida, comprometido. Será que E chega muitas também para vezes tem comprar a questão comida? exatamente, nem chega até. Olhando para a saúde, para a educação, para a vida em si. Quer dizer, hoje o sofrimento já não é a carne ou o osso, conforme diziam que nos comeram. Já não sei o que é que falta para nos comer. Portanto, o país não tem rumo. E isso significa que cada um de nós tem que tentar ser responsável naquele pouco recurso que tem. Dr. Jaime, 30 segundos. São muitos caminhos. Eu começava por promover alguma alteração institucional. Tínhamos que repensar a nossa política de industrialização, porque essa que vai vencer em 2025, para mim, ela não vai funcionar, porque ela foi muito mal desenhada. Temos que pensar em industrializar o país. Não há nenhum país que se desenvolveu Mas sem como vai se indústria. industrializar o país sem dinheiro, Frei? Eu chego até aí. Dr. Jaime. Temos que... Não sou eu Jaime. Eu chego até aí. Temos que pensar em industrializar o país. Ter um ministério específico para tratar das questões da indústria. Temos. Mas Eu temos. sugeria uma substituição do executivo, do titular do cargo das pescas, titular do cargo da agricultura, e separar o comércio e a indústria, trazer alguém que perceba da indústria, que é para estar à frente do Ministério da Indústria. Mas há quem diga que esse governo pode fazer tudo, parece que está amaldiçoado. Não. Às vezes temos que acertar nas pessoas. Às vezes temos que... Porque a perspectiva Há da equipe... 42 anos é errar nas a pessoas. perspectiva da equipe econômica é uma perspectiva muito financeira. Por isso aqui, a pessoa mais famosa na Muito equipe bem, econômica, concordo isso com na o equipe Jaime está a dizer econômica isso. é a Não é ministra das economia, aquilo é Finanças. finanças. É a ministra das Finanças. Porque ela tem que fazer tudo para poder remunerar a folha de encargos do Estado. Então, porque os setores que deveriam produzir não estão a funcionar. Agricultura, pescas, indústrias, estes setores se não funcionam. O titular do Poder Executivo tem noção disso? Eu não sei se tem noção disso, mas nós precisamos de pessoas mais pragmáticas. É fazendeiro, deve ter. Pessoas com pouco discurso, com mão na obra. Pessoas que querem resultados e não estejam muito interessadas com discursos muito bonitos. Repara, E quem tem discurso bonito? aquela taxa de câmbio que o Tiplica tem saudade de 2017 era uma taxa de câmbio artificial. Repare que em 2014 nós tínhamos reservas internacionais líquidas acima dos 25 mil milhões de dólares. E em 2017 nós só tínhamos 15.
porque nós andamos a dilapidar as reservas que tínhamos com uma... Mas nós, o doutor Jaime, pronto, beneficiou um pouco também, será? Então começa... Doutor Jaime, aqui há uma confissão, doutor Jaime. Eu tenho... Doutor Jaime, eu não... disse que o peixe morre pela boca. Espera, deixa que eu explique isso. Eu quando digo nós angolanos, não significa eu da máquina, eu não pertenço à máquina, claro. Eu não tomo decisões. Mas como digo, nós angolanos fomos capazes de corroer as nossas reservas. Porque se pretendeu manter um Kwanza politicamente estável, quando não haviam condições para manter um Kwanza estável. Foi necessário iniciar um processo de desvalorização do Kwanza para evitar uma queda repentina das reservas de trações líquidas até aqui. O doutor está a dizer que o governo enganou todos nós. Não digo o governo enganou-nos. O presidente João Lourenço foi mais realístico em relação ao verdadeiro valor do Kwanza. Mas ele também manteve o valor do Kwanza de forma virtual no período eleitoral. Olha, vou fazer uma pergunta. Quem é o sujeito com juízo na cabeça que em ano eleitoral quer ficar de costas viradas com o povo? Doutor Jaime, me responda, por favor. Não há nenhum político que faz isso. Então, vamos ficar por aqui. José Gama, muito obrigado. E essa vossa disponibilidade, sobretudo, terminarmos da forma como terminarmos. Então. E claro que... Chamar aqui a PGR para ver se o doutor Jaime consiga confessar. Mas aqui fica, efetivamente, agora provado que o nosso tempo é muito curto. Os temas são tão interessantes e o nosso tempo é curto. Temos que passar a começar às 17. Às 17. Mas temos espaço... o noticiário das 17. O espaço, o espaço publicitário depois acaba por romper o nosso horário. José Gama, Frei Angalo, doutor Custódio, muito obrigado. Conto convosco daqui a 7 dias. É sempre bom contar com os vossos...